São Paulo, 1998. Uma cidade que não dorme, que não para, que não espera ninguém. Milhões de pessoas cruzam avenidas todos os dias sem sequer trocar olhares. Na maior metrópole do Brasil, o anonimato é quase um direito. E é justamente nesse anonimato que alguns monstros aprendem a viver. No final da década de 90, enquanto o país discutia a política, economia e o futuro do novo milênio, uma sequência de desaparecimentos começava a chamar a atenção, primeiro das famílias, depois da polícia e, finalmente, da imprensa. Mulheres jovens, adultas, trabalhadoras, sonhadoras. Algumas buscavam independência financeira, outras queriam mudar de vida. Muitas tinham algo em comum. Haviam saído para encontros relacionados a oportunidades, testes fotográficos, trabalhos como modelo, promessas de dinheiro rápido. O que parecia ambição legítima, na verdade, era a porta de entrada para uma armadilha. O homem por trás dessas promessas sabia exatamente como abordar. Ele não era agressivo, não parecia ameaçador, não despertava medo. Pelo contrário, era comunicativo, educado, sabia elogiar, sabia observar inseguranças, sabia identificar quem precisava ouvir determinadas palavras. Ele oferecia algo que vai além de dinheiro: validação. E validação, quando vem da pessoa errada, pode ser fatal. O destino sugerido era sempre parecido: um local mais reservado, um cenário mais natural, um parque. O Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, era grande. Áreas extensas de mata, trilhas pouco movimentadas, pontos isolados. Era o cenário perfeito para alguém que queria desaparecer com suas vítimas, pelo menos por algum tempo. No início, os desaparecimentos não pareciam conectados. São Paulo era uma cidade imensa. Pessoas desaparecem por inúmeros motivos. Mas quando corpos começaram a ser encontrados na mata do parque, a narrativa mudou. O que antes era incerteza virou padrão. E padrão é algo que investigadores aprendem a reconhecer rapidamente. As abordagens seguiam um roteiro. O convite era semelhante. A localização se repetia. A cidade começou a entender que não estava lidando com casos isolados. Estava lidando com um predador. Francisco de Assis, que depois ficaria conhecido como o maníaco do parque, não agia no impulso do momento. Ele planejava. Observava movimentações em estações de metrô, analisava a linguagem corporal, escolhia o momento certo para iniciar conversa. Ele tinha paciência. E paciência é uma característica perigosa em criminosos organizados. Durante as investigações, ficou evidente que ele utilizava um discurso ensaiado. Falava sobre contatos na área de publicidade, mencionava testes de fotografia, prometia visibilidade. O argumento era simples: vamos para um local mais tranquilo para tirar fotos. A confiança era construída em minutos e destruída em segundos. Quando os primeiros corpos foram encontrados, a cidade entrou em estado de alerta. Mulheres começaram a desconfiar de abordagens semelhantes. Familiares passaram a exigir respostas. A imprensa estampava manchetes alarmantes. Mas talvez o mais assustador não fosse o número de vítimas. Era a normalidade do agressor. Francisco não apresentava a aparência de alguém fora de controle. Não apresentava sinais externos de desorganização extrema. Não vivia isolado em uma cabana distante. Ele circulava pela cidade como qualquer outro cidadão. Essa é uma das características mais perturbadoras dos predadores sociais. Eles dependem da confiança coletiva para agir. Durante o interrogatório, investigadores perceberam algo inquietante. Ele não demonstrava emoção compatível com a gravidade dos crimes. Falava com frieza, em alguns momentos com uma espécie de vaidade velada. Especialistas que analisaram o caso apontaram traços compatíveis com perfis psicopáticos: ausência de empatia profunda, capacidade de mentir com naturalidade, charme superficial, falta de remorso genuíno. Mas é importante entender uma coisa: psicopatia não é sinônimo automático de violência. O que diferencia alguém com traços antissociais de um assassino em série é a combinação de fatores:
ambiente, escolhas, fantasias, ausência de limites internos e externos. Francisco cresceu em contexto difícil. Relatos indicam histórico de violência familiar e experiências traumáticas. Mas milhões de pessoas crescem em ambientes adversos e não se tornam assassinas. Isso levanta uma questão desconfortável. Até que ponto traumas explicam e até que ponto apenas contextualizam? O maníaco do parque não alegava estar fora de si. Não apresentava delírios constantes. Ele sabia o que fazia e sabia esconder. Durante o avanço das investigações, uma sobrevivente foi peça-chave para identificar o agressor. Seu relato ajudou a conectar elementos que até então estavam dispersos. A partir daí, a polícia conseguiu fechar o cerco. A prisão trouxe alívio imediato, mas o alívio não apaga o trauma coletivo. O Parque do Estado, que antes era apenas um espaço verde, tornou-se símbolo de medo. O caso gerou debates nacionais sobre segurança, reincidência e limites da legislação brasileira. Francisco foi condenado a penas que, somadas, ultrapassavam 200 anos de prisão. Mas no Brasil existe limite de tempo de cumprimento de pena. Isso reacendeu discussões sobre psicopatia e risco social. A sociedade se perguntou: o que fazer quando alguém demonstra padrão repetitivo de violência extrema? Existe reabilitação possível? Existe tratamento eficaz? Ou estamos diante de uma estrutura mental que simplesmente aprende a imitar empatia, mas não a sentir? O caso também expôs outro ponto sensível: a vulnerabilidade gerada por sonhos. Muitas vítimas buscavam oportunidades legítimas. A promessa de ascensão social foi utilizada como ferramenta de manipulação. Isso nos obriga a olhar para o contexto social da época, e até de hoje. Quantas pessoas aceitam riscos porque precisam acreditar que algo pode melhorar? O maníaco do parque não criou apenas vítimas diretas, criou uma geração de desconfiança. Durante meses, abordagens de desconhecidos passaram a ser vistas com suspeita. Convites profissionais perderam credibilidade. A cidade ficou em alerta. E talvez esse seja o impacto mais profundo de um serial killer. Não apenas o dano físico, mas a corrosão da confiança coletiva. Décadas depois, o caso ainda é estudado em análises criminais. Não apenas pelo número de crimes, mas pelo método. Ele utilizava manipulação psicológica, leitura social e narrativa convincente. Mostrava como o perigo pode se apresentar com um sorriso educado. E isso nos leva à parte mais desconfortável da história. O mal raramente se apresenta como mal. Ele se adapta, ele observa, ele aprende o que a vítima quer ouvir. Quando a polícia finalmente encerrou o caso, a cidade respirou. Mas as famílias não respiraram da mesma forma. Para elas, não existe encerramento completo. Existe ausência. Existe a pergunta eterna do "e se?" E existe a lembrança de que em algum momento alguém confiou em quem não deveria. Hoje o Parque do Estado continua aberto. Pessoas caminham por trilhas, crianças brincam, casais passeiam. A vida seguiu, mas a história permanece. Porque o verdadeiro terror desse caso não está apenas nos crimes, está na constatação de que o predador dependia da normalidade para agir. Ele não precisava de força bruta constante, precisava de conversa. Precisava de alguns minutos, precisava que alguém acreditasse. E isso nos obriga a refletir. Quantas vezes confiamos porque a pessoa parece normal? Quantas vezes associamos aparência tranquila à ausência de perigo? O maníaco do parque expôs uma falha humana universal. Confundimos familiaridade com segurança. E talvez a maior lição desse caso não esteja na condenação, mas na consciência. Predadores sociais existem. Eles não usam placas na frente, eles não têm trilha sonora sinistra tocando ao fundo. Eles se misturam. E é justamente por isso que histórias como essa continuam sendo contadas. Não para alimentar medo irracional, mas para lembrar que atenção e discernimento salvam vidas. A cidade de São Paulo seguiu em frente. O parque continua verde, a rotina continua acelerada, mas a memória do que aconteceu ali permanece como um alerta silencioso. Às vezes, o maior perigo não é a escuridão da floresta,
é a máscara perfeitamente ajustada de quem aprende a parecer normal. E essa talvez seja a parte mais inquietante de todas.